E aí, galera da internet, bem-vindos ao Jamil Geral. Eu sou Jamil Silva e nesse episódio de hoje nós vamos aprender o que fazer com o pendrive que nós colocamos nas portas USB do seu Synology. Todos nós sabemos que o Synology é um aparelho muito completo, muito prático. Então o que acontece? Ele também vem aí com as entradas, com as portas USB, né? E se você não utiliza essas entradas, você está perdendo muito, porque você pode colocar ali um USB, você pode colocar HDs externos e aumentar ainda mais a funcionalidade do seu Synology. Eu tenho um Synology muito simples, que é um Synology de duas baias, chamado Synology 216 Play. Ele só tem duas portas atrás do aparelho, ele não tem nenhuma porta na frente do aparelho e também não tem aquele botão que você aperta para habilitar a função do pendrive quando você coloca um pendrive nele. Então eu até fiz algo no meu aparelho que ficou um pouco diferente, né? Porque toda vez que eu precisava colocar um USB nele, né? um pendrive nele, eu precisava virar e colocar o pendrive, depois virar para a posição normal, né? Eu tirar depois. Aí ficava um pouco incômodo isso. Então o que eu fiz? Eu coloquei um cabo extensor de USB, aí ele fica na posição certinha lá na minha estante e toda vez que eu preciso eu coloco o pendrive e utilizo, e quando eu não quero mais fica fácil também para tirar, né? Isso não só um pendrive, como também um HD externo. Se você colocar um HD externo lá, ele vai montar esse HD para você utilizar aí na rede normalmente, como se fosse um HD do Synology. Então, como contexto, só para você entender um pouco o que eu faço com esse meu Synology. Esse meu Synology de duas baias é um Synology que fica ligado o tempo todo, né? Eu já expliquei aqui em outros vídeos que eu prefiro deixar um Synology que só tem duas baias ligado o tempo todo, porque se estragar o aparelho é uma perda menor e se queimar um HD também é uma perda menor, porque eu vou ter que trocar apenas um HD. E eu sempre deixo HDs de 2 teras nele, né, para realmente facilitar aí a troca desses HDs, porque você trocar um HD, por exemplo, de 10 teras é muito mais caro do que um HD de 2 teras. E todos os meus arquivos que são gerados durante a semana, durante o dia, eu vou mandando tanto para o meu Synology de duas baias, quanto para o meu OneDrive. Eu deixo os arquivos ficam todos lá. Então, no meu OneDrive, no meu Synology de duas baias. Quando eu transfiro esses meus arquivos que estão no meu Synology para o meu NAS central, aí eu apago os arquivos que estão no Synology e apago os arquivos que estão no meu OneDrive. E quando eu coloco os meus arquivos que estão no meu NAS principal, eu ligo o meu outro NAS, também principal, e faço aí a sincronização dos dados. Então eu tenho dois aparelhos que ficam desligados o tempo todo, e eles só são ligados quando eu vou transferir os dados para lá ou quando eu preciso desses dados. Na realidade, os aparelhos que ficam ligados o tempo todo é o meu Synology de duas baias, né? E realmente, se você já deve ter visto aí que eu já tive um HD em estado crítico, e até eu acabei de publicar também outro vídeo aí falando da substituição desse HD que estragou. Isso foi a segunda vez que aconteceu. Uma vez que deu uma chuva, um raio, que ele não chegou a queimar o aparelho, mas queimou um HD, e agora um HD estragou no Synology. Eu precisei trocar um HD de 2 teras. Então é um sistema que eu confio muito desse jeito que eu faço, porque eu nunca tive perda de dados. E com o meu Synology, eu sempre coloco lá um pendrive, né, quando eu preciso de dados e tal, eu sempre coloco lá dados nele. Então vamos lá para você ver o que eu faço com o meu Synology. No meu Synology aqui está o USB, né, o pendrive que eu coloquei, mas o que eu tenho? Eu tenho aqui, é só para você entender o contexto, né? Quando eu quero mandar algum arquivo para o meu pendrive, eu sei que, por exemplo, o meu pendrive tem, por exemplo, sei lá, 8 teras. Então eu transfiro todos os meus arquivos aqui para essa pasta chamada USB, e depois eu coloco o meu USB lá e automaticamente ele manda para mim todos os meus arquivos, os arquivos que eu quero automaticamente para o meu pendrive. Isso quando às vezes eu vou viajar, ou às vezes eu quero levar alguma coisa para assistir na televisão, eu preciso transferir fotos, algum vídeo. É assim que eu faço com o meu Synology. Eu transfiro para cá, coloco o meu pendrive lá na porta USB, automaticamente ele transfere para mim os arquivos, né? Porque eu fiz essa marcação lá, eu configurei para que ele fazer isso. E assim que ele terminar a transferência, ele
retira automaticamente o meu pendrive. E assim que ele faz. E é o que nós vamos fazer agora. Então, antes de nós fazermos isso, deixa eu passar para você rapidamente aqui um vídeo dos meus cursos que estão disponíveis na internet. Deixa eu aqui mostrar para você alguns cursos que eu tenho na internet e de repente, se você quiser saber um pouco mais sobre eles, eu vou deixar aqui o link de cada um desses cursos na descrição desse vídeo. Foram cursos assim feitos com muita atenção e com muito cuidado para trazer para você de bom e de melhor sobre esses assuntos aqui, que é, por exemplo, o curso da Nikon D810, o curso Introdução ao Capture One, que é um curso muito bom para quem tem um Capture One, geralmente ele não tem muita coisa em português sobre ele. Tem aqui um curso Melhorando a Iluminação de Fotos com Photoshop. Para quem não sabe nada de Photoshop, esse curso é muito recomendado, né? Você vai aprender muita coisa sobre Photoshop mesmo. Introdução ao Illustrator, que é também um curso muito bom para quem quer aí saber um pouco mais sobre Illustrator, ou para quem não sabe nada também, né? Ele vai ensinar bastante coisa sobre Illustrator. E o curso Gravação de Vídeos para Iniciantes, que é um curso também voltado para quem quer melhorar a sua parte de gravação de vídeos, né? Ele fala sobre gravação de vídeo, áudio, programas de edição. Então é um curso também muito bom e que eu sugiro que você faça. Isso, voltamos então para o vídeo, espero que você tenha gostado de algum desses vídeos. Então, assim, existem outros programas, existem vários programas para fazer isso, mas o que nós vamos utilizar é esse daqui. Você vai em Package Center, ele vai estar em All Packages, né? Mas como ele já está instalado, eu vou ir aqui na aba do instalado e vai ser o USB Copy. Então vamos aqui abrir, porque como já está instalado, né? Vamos abrir aqui agora o programa. E aqui agora eu vou configurar o que eu quero fazer. Eu quero, por exemplo, fazer importação de fotos e vídeos, né? É claro que o que eu vou fazer aqui agora é muito pessoal, ele vale para o meu trabalho, mas é claro que você vai fazer você vai fazer adaptação para o seu trabalho. Por exemplo, se você é uma pessoa que usa o seu NAS, né? Porque o meu NAS, esse meu NAS só de 2 BIOS, eu tenho um uso muito específico para ele. Mas se você tem um NAS maior, de mais BIOS, ou se você tem um uso mais abrangente para ele, talvez essa configuração não vai ser a mais indicada para você. Mas se você, por exemplo, tira fotos, vídeos, você pode fazer a configuração automática para o seu aparelho, assim que você colocar o USB lá, fazer a importação dessas fotos e vídeos para você na pasta que você vai dar para ele. Né? Ou você quer, deixa eu voltar lá, eu cliquei aqui, ou você quer importar dados, né? Ou exportar dados. No meu caso, eu quero fazer o seguinte, eu quero exportar dados que estão dentro do NAS para o meu pendrive. Então, por isso que eu vou escolher aqui essa outra opção. Aí você vai escolher a melhor opção para você, né? Como o meu uso é muito específico, então eu quero fazer isso aqui. Eu vou exportar dados do Synology, que estão dentro do Synology, para o meu aparelho externo. Então, vamos lá, clicando aqui. Aqui agora eu vou colocar um nome para o meu trabalho. Então, to USB, né? Pode ser o nome que você quiser. Agora, source é a fonte. Onde que estarão esses dados lá no seu Synology. Então é interessante já você ir lá criar no seu Synology uma pasta específica para você transferir esses dados, né? Ou se você já tem essa pasta pronta, você vai apenas escolher. Então vamos clicar aqui. Então eu vou escolher agora a pasta que eu já tinha até escolhido aqui, que é USB, né? Então vamos aqui selecionar. Agora eu vou escolher o destino e vamos aqui clicar na pastinha. Eu não vou criar uma pasta, eu vou simplesmente aqui clicar nele. Se eu quiser criar uma pasta, eu clico aqui em criar um folder. Vamos aqui selecionar. Deixa eu ver o que nós temos aqui. O tipo de cópia, vamos ter aqui uma, deixa eu ver, multi-versioned. Multi-versioned, você vai ter múltiplas versões. Você vai ter uma versão num, versão no outro, né? Então, para mim fica um pouco bagunçado isso aqui. Mirroring, o que estiver num vai estar no outro. Então, se você apagar dados no seu USB, e quando você fazer o sincronize, ele vai voltar esses dados para lá. De outra forma, se você apagar dados que estiverem dentro daquela pasta do Synology, quando você colocar o seu USB, ele vai apagar esses dados e os dados serão exatamente iguais, né?
incremental, ele vai sempre incrementar. Então, tem dado lá, o que foi diferente, ele vai ir acrescentando dados e deixando os dados que já estavam lá. Então, no meu caso, eu quero que a cópia seja idêntica. O que estiver idêntico num, será idêntico. Então, isso é tranquilo para mim, porque eu posso usar o meu pendrive da forma que eu quiser. Posso apagar dados, acrescentar dados, né? E quando eu voltar ele para o Synod, ele terá os mesmos dados que estarão lá. Então, por exemplo, transferir uns dados para o meu USB, não preciso mais deles, eu vou lá no meu Synod, apago os dados e transfiro os outros dados que eu preciso, né? E quando eu colocar o pendrive lá na porta, ele vai apagar os dados que estão lá automaticamente e depois acrescentar os novos. Então é isso que eu quero para mirroring. Então vamos agora aqui. Esse é o aviso que ele te dá, né? Quando você colocar para funcionar aí a função, ele vai apagar os dados que estiverem no seu USB. Então vamos aqui em próximo. Ele realmente me dá aqui o aviso novamente que ele vai ter a cópia exata. Isso significa que vai ter perda de dados. Se por um acaso você se você estiver na rua, colocar alguma coisa no seu pendrive que você precisa, esquecer de colocar lá no Synology e ele fizer ali o sincronismo automático, você vai perder aquele arquivo que estava nele. Então, realmente você precisa ter aqui consciência do que você está fazendo. Então eu vou marcar que sim, porque eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Agora, você vai marcar aqui o que vai fazer com que esse trabalho aconteça, né? Primeiramente aqui eu vou mandar ejetar. Se você quer que ele ejete toda vez que o trabalho terminar ou não. Se você quiser que ele faça a ejeção, sim, se não, só marcar ou desmarcar a sua opção. Você quer que ele faça isso de tempo em tempo, aí você vai marcar aqui o horário que você quiser, né? Tem os dias da semana, se for todos os dias, o horário, mas eu não quero isso. Ou você pode marcar também que essa primeira opção, que toda vez que você colocar o seu aparelho, o seu pendrive lá no Synology, ele vai fazer a cópia automática. E é isso que eu quero para mim, né? Igual eu estou te falando, você tem que ter consciência disso, né? Porque se tiver alguma coisa que você colocou lá na rua no seu pendrive, ele vai perder. E talvez, se você não quiser mandar ejetar, né, para conferir o que está lá, também pode. Mas no meu caso aqui eu vou mandar ejetar, né? Talvez não, eu não vou mandar ejetar por enquanto, porque depois a gente pode até conferir o que está lá. Não, vou mandar ejetar. Vou mandar ejetar, porque eu tenho alguns dados sensíveis lá. Vamos lá, próximo. Aqui agora eu vou marcar todos os arquivos que eu quero. Então, eu vou marcar tudo, né? Nós temos aqui as seleções, se você quiser marcar as extensões, mas é mais fácil você clicar aqui em tudo, né? Marcar todas essas opções e vamos aqui agora marcar em Done. Ótimo. Agora, o trabalho está feito, ele aparece aqui. Se você for ler o que nós temos aqui das funções que você colocou, tem um nome, né? O destino, mirroring. Aí se você for aqui em Trigger, o que vai fazer com que esse trabalho aconteça? Quando você colocar, assim que você colocar um pendrive lá, aí ele vai fazer um barulho, as luzes vão ficar piscando e assim que terminar, as luzes param de piscar e ele faz outro barulho de novo, né? E ele vai aqui tirar o pendrive e filter são os arquivos que irão para lá. Então, está pronto o trabalho. Se eu quiser fazer outros trabalhos, é só clicar aqui. No meu caso, não é possível fazer outros trabalhos, porque todo pendrive que eu colocar lá, ele vai automaticamente sincronizar e apagar todos os dados que estiverem lá, né? Então, se eu mandar agora run, ó, ele fez um barulho, outro barulho, as luzes estão piscando, ó. A primeira luz está laranja, a primeira luz dele lá está dando um piscado laranja, informando que está funcionando. Então agora ele está mandando os arquivos para lá. Então assim que ele terminar, ele vai dar um bip. Aqui me parece que vai demorar um pouco, porque eu tenho lá quase 8 teras de arquivos, então eu não vou esperar isso terminar. Então eu vou marcar aqui deletar, né? Deletar esse trabalho, né? Eu acho que vai deletar tudo, deixa eu ver. Acho que vai deletar o trabalho todo, deixa eu ver se vai deletar o trabalho todo ou parar esse processo, deixa eu ver. Eu acho que vai deletar todo o trabalho. Eu tinha que ter apertado em cancelar. Não, ele não cancela. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Ele está demorando porque lá tem muitos arquivos para serem copiados, né? Então ele vai ter que parar o processo. Vamos ver o que vai. Ó, ele deu um barulho, outro barulho. Então, ele não fez a opção e realmente ele acabou deletando aquele trabalho que eu fiz. Então, e ele foi desmontado porque ele tinha, né, ele foi tirado porque eu tinha marcado essa opção. Agora é só colocar de novo e criar aí
um outro trabalho, né, e criar outro trabalho para mim. Se você não marcar essa opção de cópias idênticas e dele começar, até a questão mesmo é dele, assim que se começar, ele vai fazer o mirroring, ele vai ter as cópias idênticas, né? E assim que você colocar, você pode usar outros pendrives. Você pode colocar, por exemplo, para que você clique no botão aqui no Synology, usando aqui a aba do seu navegador, ou se você usar o Synology no tablet, né? Colocou um pendrive lá e você clica na opção e ele faz. Aí, com isso você consegue usar, colocar um pendrive, colocando outro, mas no meu caso, realmente o que eu preciso fazer é isso. Coloco o pendrive lá, os dados são automaticamente passados para ele e ejetados, e é para isso que eu preciso, porque eu quero esses dados para levar aí para a rua. Eu acho muito prático, porque sempre quando eu preciso mandar coisas para o pendrive, eu já mando para aquela pasta que eu te mostrei, né? Eu sempre mando para aquela pasta lá no Synology, ó, para o USB, e coloco o pendrive lá, rapidamente ele transfere os dados para mim, eu pego o meu pendrive e saio. Então, às vezes eu tenho, por exemplo, um trabalho de escola, alguma coisa que eu preciso imprimir, algum arquivo que eu preciso mandar para alguém, eu mando ele para cá, põe o pendrive lá e ele automaticamente faz, né, enquanto ele transfere, eu não preciso nem ligar o computador, né, ele transfere para o pendrive, depois fez o barulho avisando que terminou, eu tiro o pendrive e saio, né, e não precisa nem ligar o computador, o que é interessante para isso, né? É bem prático mesmo esse jeito que eu faço. Mas se você tem um uso mais genérico para o seu Synology, talvez essa opção que eu te dei não seja a melhor, a mais recomendada. Seria você colocar a opção, pode ser até mirroring, não tem problema, que você pode colocar outras pastas, né? Você pode criar outros trabalhos e cada trabalho que você criar você pode dar uma pasta diferente. É só você não colocar para o trabalho começar assim que você colocar o pendrive, porque se você marcar para ele começar assim que você colocar o pendrive, ele vai iniciar aquele trabalho, né? E depois ele vai ou apagar dados ou transferir para ele arquivos que você talvez não queira. E assim terminamos o vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha sido muito útil para você e considere assinar o canal, você me ajuda bastante. Espero ver você em uma próxima oportunidade. Bye, bye!